Cá entre nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, o Cá Entre Nós está começando pela RCTV, canal 27 da NET Digital, com exibição simultânea pela internet, através do nosso endereço eletrônico. E a partir de agora, sejam todos muito bem-vindos. Um dos maiores gênios da história da humanidade já dizia em meados do século XV: os olhos são as janelas da alma e o espelho do mundo. Leonardo da Vinci traduziu em palavras um dos mais importantes sentidos do homem, a visão. E para falar sobre a saúde dos olhos, eu tenho um prazer enorme em receber pela primeira vez aqui no Cá Entre Nós, Astenione Fernandes, nomes de excelência na oftalmologia paraibana. Deletério do ponto de vista neurosensorial e deletério também do ponto de vista até motor. Você sabe que uma criança fica o tempo todinho, ele pode ter tendinite e com o olho, muito mais. Quando você está usando um terminal de vídeo, vamos dizer, um computador, um celular, você está usando uma atenção muito grande. Quando a gente usa essa atenção maior, às vezes a gente esquece de piscar. O olho pisca em média por minuto 18 vezes por minuto. O Cá Entre Nós está só começando e a partir de agora me deu o prazer da sua companhia. Fica comigo, volto já já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil A se transformar também. E conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Estamos de volta. Bom, gente, por muito tempo considerado um inimigo da boa aparência, os óculos já foram para muita gente a única opção para uma visão saudável. Mas o avanço das cirurgias a laser e das lentes de contato transformaram em grande parte dos casos a obrigação numa opção. E sobre esses e muitos outros assuntos, eu converso agora com a Astenione Fernandes, que seja muitíssimo bem-vinda ao Cá Entre Nós. Nós é que agradecemos essa oportunidade de estar com você, Rose, que na verdade eu tive até a oportunidade de dizer ao mentor de toda essa rede, que é Roberto Cavalcante, que você dava um show com toda essa equipe maravilhosa que está ao seu lado, e aqui eu estou observando, nesse programa. E por isso nós nos sentimos muito bem em estar com você. Pois é, Rose, é um prazer imenso estar aqui com você. E espero poder responder. Que, olha, eu vou interromper minha convidada para dizer o seguinte, ela é um pouco arredia a entrevistas, né? Só você. E eu consegui esse privilégio de tê-la hoje aqui para a gente falar da saúde ocular. O universo da saúde ocular é muito vasto, né? Eu vou até avisar você de casa que com certeza teremos 2 programas, porque um só é pouco. Mas antes da gente adentrar esse tema, eu quero saber como é que aconteceu, porque casal que trabalha unido, permanece unido, como é que foi esse amor, se foi à primeira vista, como é que foi? Vamos falar desse encontro na vida sentimental e na vida profissional. Ô, Rose, foi um namoro de adolescente que deu certo. Começou na adolescência? Na adolescência, eu com 13 anos, a gente com 17 anos. E foi começando aos pouquinhos e foi dando certo e foi prolongando na faculdade. E depois... Mas quem decidiu pela oftalmologia? Porque escolheram a mesma profissão. Eu primeiro decidi, desde criança, eu sempre quis fazer medicina. Astênio tinha algumas dúvidas. Aí depois ele passou a fazer medicina e eu fiquei junto com ele. Agora, oftalmologia foi primeiro Astênio, foi na frente. Eu comecei a assistir, comecei a chegar na aula lá olhando e comecei a gostar e resolvi seguir também a mesma profissão. Hoje, pela pergunta inicial, eu já vou responder também dizendo o seguinte: eu tenho uma irmã muito engraçada, que ela gosta de fazer brincadeira, e ela às vezes chega lá em casa, porque contando o tempo de namoro e de casado, a gente já superou os 50 anos.
Aí ela chega brincando e dizendo assim, eu não sei como é que vocês ainda olham um para o outro, sorrindo assim. Porque esse tempo todinho, só vocês, sem nunca ter casado ninguém com ninguém, no mesmo casal. Aí eu brinco com ela e digo, é essa coisa que acontece. Mas na verdade eu conheci uma muito pequenininha, que ainda não podia nem namorar, e eu já queria namorar e o pai não deixava. Ela com menos de 14 anos. E depois foi aquele namorinho antigo que você conhecia, que não se pegava nem na mão, não era nada como é hoje. E a gente foi evoluindo até que, graças a Deus, chegou a um casamento com filhos, com neto e tudo isso. Falando em filhos, o filho de Peixinho tem algum filho que já seguiu, que já está na área da oftalmologia ou da área da medicina? Nenhum quis ser médico. Eu acho que eles viram a gente, tanto eu quanto Tione, numa luta muito grande com os livros e com a medicina, que requer uma dedicação enorme e muita vocação. Verdade. E eles ficaram observando isso e talvez não tivessem vocação mesmo, porque nenhum quis ser médico. Também eu nunca insinuei e nem trouxe nada de atrativo, nem levava para os congressos. Deixei que fosse uma coisa absolutamente espontânea. Como não ocorreu, acabou sem ter nenhum médico. Mas eu gostaria, não posso negar isso não. Se tivesse um médico, eu já teria aqui alguém para estar ao meu lado, eu dividindo as coisas minhas. Todo esse investimento, que aí a gente aproveita e fala de todo esse investimento que é o Instituto IOD. Olha, tanto em equipamentos como em instalações. Vocês vão acompanhar as imagens aí de casa. Olha bem, Rose, eu tive a oportunidade, por 2 vezes, de estar por um período mais longo em Paris, fazendo um pós-doutorado de 2 anos e um também, e depois por um período menor no sul da França, em Nice, 6 meses. E eu observei lá uma coisa muito importante para os médicos, porque lá eles trabalham dentro de um serviço público, disponibilizando um período de trabalho privado. Então eles não têm a obrigação de fazer grandes investimentos. Aqui no Brasil a gente não tem esse privilégio, nem quando a gente é professor, titular de disciplina e tudo mais. Então a gente é obrigado a ter uma estrutura física, que é o menos importante e oneroso, e uma estrutura de equipamentos que é muito oneroso, esse grupo de equipamentos. Então, com isso a gente se obriga a ter um investimento grande, isso em oftalmologia, porque a oftalmologia trabalha com aparelhamento e à medida que evolui, vai sempre aumentando. E hoje a clínica é muito bem equipada, né? Tem centro cirúrgico, enfim, houve um grande investimento. E antes de também adentrar aí nesse universo da saúde ocular, você estava falando, decidiu primeiro a oftalmologia, depois eu disse, vocês sabem que o Dr. Astênio tem uma outra vocação, que é a literatura. Eu acho que esse lado poeta dele é que mantém esse casamento tão harmonioso por tanto tempo, trabalhando 24 horas, né, juntos. Ele é um amante da poesia, do romance. Então, vamos falar um pouquinho, 10 livros já, né? Eu escrevi 10 filhos. Eu escrevi 10 livros, sendo 5 de científicos e 5 literários, aonde tem memória, tem discursos, tem crônicas, tem também poemas, poesia. Quer dizer, poesia a gente sempre diz poema porque poesia fica numa coisa tão elevada que a gente tem que ter a modéstia de dizer que são poemas. Esse aqui tem um nome interessante, porque eu esqueci, você falou a Káshira. A Káshira. Por que esse nome? Qual é Olha, veja só, a tradução? Essa palavra é uma palavra sânscrita. O sânscrito é uma língua que não existe mais hoje, não é inusual, já é uma língua morta. Mas ele reflete coisas muito sublimes. Então, o que é que significa a caixa? Significa uma memória etérea, alguma coisa que está num espaço que você tem que buscar de forma subjetiva. Por isso que essa palavra é para definir todo esse colorido que está dentro do envolvimento poético. E você me falou também que você lançou um livro dentro da área da medicina, né? Que esse da perfuração de córnea, esse que o título também é Comportamento dos transplantes penetrantes sílico-desidratados na perfuração de córnea. Que foi um trabalho... Esse livro é um livro que foi publicado pelo Conselho Regional de Medicina, que é uma editoração dele, o ano passado. E esse livro trata de uma pesquisa que eu fiz na França para obter o título de assistente estrangeiro na Universidade de Paris 6. E lá naquela oportunidade eu publiquei, mas não tinha publicado em português. Então eu fiz uma tradução de francês para português e publiquei bilíngue aí. Por quê? Porque esse tema
é um tema que agora ele está em evidência de uma certa maneira, porque surgiram umas técnicas que fazem com que ele possa ser evidenciado. Por essa razão, eu resolvi publicar esse livro ano passado. E também membro aí da Academia Paraibana de Letras, né? E onde eu preciso descobrir qual é o seu currículo oculto. Meu currículo oculto, eu gosto muito de ler. A parte de literatura, sempre gostei muito de ler, desde a infância que eu gosto muito de ler. Gosto também da parte de artes, tenho me dedicado um pouco também agora à parte de artes. Faço um curso de artes para pouquinho, procuro ver. Arte? Gosto de viajar. Tipo de arte? Pintura, escultura. Gosto muito de teatro, de cinema também. Olha aí, o casal que se completa, né, na harmonia. Bom, já vão quase 4 séculos desde que os óculos foram inventados, né? E hoje, com tanto avanço, tratamento, tantas opções, na maioria das vezes eles podem ser deixados de lado ou se tornar uma opção de um acessório de luxo, né? Para muita gente. E é sobre o óculos, ou a necessidade dele, ou o desuso dele, que nós vamos falar no próximo bloco. Então não sai daí, fica comigo, volto já já. A oftalmologia era uma oftalmologia tão curta que brincava-se dizendo que resolvia-se tudo com 3 óculos e 3 colírios. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também. A mudar para melhor. E conquistar seu espaço no mundo. O Brasil de hoje está bem diferente. O Senac também se transforma todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. E o Cá Entre Nós está de volta e vamos falar da evolução dos óculos, né? Que foi para a tendência da moda, hoje pode ser apenas um acessório. Com esse avanço todo, aí você fica à vontade e vamos aproveitar. E também a evolução das lentes de contato. Veja só, eu vou começar pelo óculos que você falou, que nós chamamos de lentes oftálmicas, o óculos propriamente dito, para correção das ametropias, que é miopia, astigmatismo, hipermetropia, associações e assim por diante. E vou deixar a parte de lente de contato com íons. Então eu quero começar dizendo o seguinte: no começo do século XX, a oftalmologia era uma oftalmologia tão curta que brincava-se dizendo que resolvia-se tudo com 3 óculos e 3 colírios. Significava que a oftalmologia tinha pouca coisa a explorar. Hoje ela é tão imensa que eu mostrei, antes de iniciarmos esse programa Rose, que existe um livro, por exemplo, da Sociedade Francesa de Oftalmologia com cerca de quase 1000 páginas só tratando de epitélio corneano. Que vem a ser 5 camadas de células de uma estrutura que se chama córnea. Entre a histologia da córnea, o primeiro elemento, que é epitélio, tem mais ou menos 5 camadas no centro e 6 a 8 na periferia, e um livro para tratar só do epitélio com quase 1000 páginas. Então você veja que a oftalmologia cresceu muito. E crescendo dessa maneira, ela então evoluiu não só com o uso das lentes de contatos, e a medicina do século XIX para cá ela vem velozmente avançando, e principalmente depois do século XX, e depois das lentes de contato vieram as cirurgias refrativas. Então as cirurgias refrativas, é bom que se diga que tem protocolos específicos, não é qualquer grau que você tenha ou qualquer pessoa em qualquer idade que tem indicação. Ela tem que receber exatamente, ela coadunar com um protocolo científico que requer espessura de córnea, diâmetro pupilar e assim por diante, idade do paciente e tudo mais. E a outra possibilidade, que é uma possibilidade mais simples, que são as lentes de contato. muita novidade, né? Quando lembra, a lente de contato era sempre passou a ser um desejo de consumo. As mulheres botavam lente de contato verde, aí o olho ficava vermelho, aí a maquiagem para tirar. Então, Ione, vamos falar exatamente desse avanço das lentes
e também do cuidado com as lentes, que isso é muito importante. É muito importante. A educação, primeiro que tudo, a evolução das lentes de contato, ela começou já teve o primeiro esboço, já foi feito um primeiro esboço de lente com Leonardo da Vinci. É importante que a gente diga isso. Importante, eu não sabia. Então, e o material foi mudando. Vários materiais, começou com as lentes rígidas e a lente que a gente chama gelatinosa. Nós temos as lentes também esclerais, que são para corrigir patologias como ceratocone, que são lentes maiores, e lentes que se tornaram bem mais confortáveis, que de primeiro as lentes rígidas eram tão desconfortáveis que tinha muito difícil a adaptação. E hoje também ela tem um tempo. Nós vamos ter tirar a lente, limpar, botar na caixinha, já tem então, o tempo é diferente. Então, nós temos desde lente anual, a lente anual, que você pode comprar um par de lente e fica o ano inteiro. Nós temos a lente mensal, nós temos uma lente que pode ser até de um dia. Tem as lentes quinzenais. Então, tem lente para todos os tipos de gosto da pessoa. Então, você pode ter até usar uma lente que seja só assim, de um dia, que a gente chama one day, um dia. Essa lente você pode ir para uma festa uma vez, joga fora, daqui a 3 meses você quer tornar a usar a lente, e isso já para evitar aquilo que você falou, problema de contaminação. Porque mesmo que você use a lente de contato, que você não use a lente, você tem toda semana que você limpar a caixinha, lavar a lente e fazer essa manutenção. Então, a educação e as orientações do paciente, aí é que está a questão. Porque muita gente diz, eu tenho uma alergia à lente de contato, e muitas vezes está no procedimento da limpeza. Então, a lente de contato mensal tem paciente que usa 3, 4 meses. Daí a importância do médico, que o médico não faz a lente, ele adapta a lente de contato. Então, aí a importância do médico é essa, de educar, de observar, de examinar o paciente, colocar num aparelho para a gente ver a córnea do paciente, que a pessoa leiga não consegue fazer. Só complementando o que eu venho dizendo, naturalmente que a natureza dos materiais das lentes, uma lente rígida, uma lente gelatinosa, uma lente flexível e uma lente escleral, uma lente só corneana, tem materiais apropriados e também formatos que são feitos cada vez mais de formas mais adequadas para a realidade daquele paciente. Então, quando a gente usa hoje em um paciente que tem uma doença chamada ceratocone, porque a córnea fica cônica, então a gente utiliza lentes de contato e muitas vezes quando avança um pouco a evolução do ceratocone, a gente então precisa de lentes muito bem feitas e muito bem pensadas e muito bem criadas para poder superar as dificuldades do toque apical, por exemplo. E hoje já existem lentes excelentes, atualmente nesse último ano surgiram modelos e mais modelos, que fazem com que essa adaptação fique muito bem colocada e o paciente aceite e corrija a visão. Por quê? Porque a gente quer evitar a cirurgia. A cirurgia a gente deixa para um processo final. A gente tem uma série de possibilidades, dentre elas a lente de contato, fugindo da cirurgia. Por quê? Porque a cirurgia é uma cirurgia que requer uma córnea para fazer um transplante de córnea. Costumava ser penetrante, hoje tem outras modalidades que sempre A gente vai falar sobre ela no próximo programa, dessas cirurgias. E o importante dessas lentes também, Astenione, é que para a mulher, né? A mulher, vamos falar, né? Cá entre nós, você maquia, faz um cabelo bonito, um vestido de festa, tem que botar um óculos. Cá entre nós, é cruel, né? Hoje a gente tem lentes para todos os tipos de patologia. Tem lentes para miopia, para hipermetropia, diferentes patologias. Para o astigmatismo, patologia, né? Até mesmo para a metropia, para a metropia, né? E também até para a visão presbiopia também, que é a visão de perto e de longe. Hoje a gente já tem lente de contato que vai resolver cada lente com tem sua específica para corrigir a determinada vício de refração. Então quer dizer que se eu não quero usar o óculos para longe, que eu detesto usar o óculos para longe, eu uso para perto, porque normalmente estou sozinha lendo, para aquele programa, né? Então eu posso fazer a lente só para longe e só usar naquele momento que eu precisar? Para perto, pode. Você pode usar uma lente só para longe e querer usar um óculos só para perto. Você pode usar uma lente multifocais também. A lente de contato que ela por si só vai corrigir a visão de longe e de perto. E você ainda tem uma terceira opção de usar o que a gente chama de fazer uma báscula, quer dizer, faz uma monovisão. Um olho para longe e outro olho para perto. Então são grandes avanços. E uma coisa interessante, viu, Rose, que onde tocou em patologia, que são tratadas com a lente, como por exemplo até patologias inflamatórias, úlcera de córnea, o próprio ceratocone que eu falei. Então tem duas modalidades da lente de contato para corrigir as ametropias, que não são patologias, são vícios de refração, necessidade de óculos, de lentes que a gente chama oftálmicas, que são os óculos, ou substitui com a lente de contato. E as lentes que são para patologia mesmo, como são as lentes terapêuticas.
Olha, chamadas lentes terapêuticas. é muito. E ainda tem é mais um grande embelezar a avanço. mulher com suas lentes coloridas. Pois Que é, essas eu ia são falar, né? estéticas. Hoje é da E questão eu, como meio estética. de duas mulheres aqui, tem que elogiar esse negócio, porque a beleza da mulher supera a dos homens. Sempre. E aí, eu até vou aproveitar falando nessa questão estética, porque tem um setor que anda aí para e passo com a saúde ocular, que é a cosmetologia, principalmente dedicada à maquiagem para os olhos, né? E a gente vai saber, tem maquiagem, um uso indevido, que doenças podem trazer que você acha que nem imagina que é de um lápis que você usou, de um rímel, mas é no próximo bloco. Fica comigo, volto já já. Tem as conjuntivites, né? Mas normalmente, quando a pessoa vai para uma festa, ninguém vai com a conjuntivite, né? Vai para um salão se maquiar com conjuntivite, né? O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil A se transformar também. E conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. E o Cá Entre Nós está de volta recebendo os médicos Astênio e Ione Fernandes. Exatamente no outro bloco eu falei, a maquiagem ela pode gerar doenças oculares. Quais são as doenças para o pessoal de casa, Ione? Que cuidados com a limpeza dessa maquiagem, enfim. Olha, no dia a dia, você está na sua casa, você tem que ter sua maquiagem própria, individual, né? Então, o mais correto seria isso. Agora, quando você passa aí para fazer maquiagem em um salão, aí já muda a história, já é outra história, né? Uhum. Normalmente, quando a gente vai para uma festa, é porque a gente tá bem, né? Uhum. Tá muito bem. Então, e outra coisa, tem que fazer lavar o rosto, e eles fazem toda aquela programação. E o que tem a preocupação maior é logo que chegar da festa, tirar aquela maquiagem com todo rigor, para evitar já a contaminação. E você tem a blefagite, como é o nome? Blefarite, nós temos a blefarite. Tem os papilomas, tem as conjuntivites, né? Mas normalmente, quando a pessoa vai para uma festa, ninguém vai com a conjuntivite, né? Vai para o salão se maquiar com conjuntivite, né? E a própria dona do salão, do maquiador, ele tem que ter os cuidados de fazer troca de pincéis, lavagem. Rímel, por exemplo, é uma canal quando o rímel, porque toca no cílio e toca bem numa área muito próxima já da conjuntiva. Então ter muito cuidado com essa parte de maquiagem. Eu fico até pensando, Ione, que como hoje se sugere muito você levar o seu alicate de unha, você ter seu próprio alicate. No caso de maquiagem em salão e tal, você ter seu próprio rímel. Pelo menos uma área. Seria uma boa lembrança. Bota seu rímel na bolsa, usa tudo, mas na hora do rímel é o seu. Né? E se também é importante, se você está com alguma inflamação, como eu estou, por exemplo, né? Fazendo de cobaia aqui com os meus oftalmologistas, eu não empresto meu rímel para ninguém, porque eu sei que eu já estou com um problema, que ainda não estou conseguindo sanar. Se eu passar meu rímel para minha neta, para minha filha, para minha nora, eu estou passando pode contaminação. Se for, por exemplo, uma blefarite, que é a inflamação da pálpebra, para poder o telespectador compreender. A gente chama blefarite, inflamação da pálpebra, conjuntivite, inflamação da conjuntiva, que pode estar com infecção ou não. Pode ser só inflamado e pode ser inflamado e também ter uma contaminação por qualquer agente e, portanto, ser uma infecção. Então, no caso de uma blefarite infecciosa por vírus, no momento em que você aciona um pincel nesse ponto, você vai transmitir se outra pessoa vai para o olho dela. Então, as viroses, elas são transmissíveis com muita facilidade, elas vão passando de uma pessoa para outra ao contato direto. Por isso que deve ter cuidado. E você falando em óculos, até o próprio óculos que se manuseia, ele tem que, vez por outra, você levar com sabãozinho de coco, lavar para seu óculos ficar esterilizado, entre aspas. Porque a maioria, né, sopra assim, passa assim, olha assim. Até o celular, que é uma fonte de contaminação enorme e ninguém sabe. Você pega no celular, não lava as mãos, vai comer. Então você tem que pegar no celular, saber que ele se contamina, porque ele anda por todo lugar. Você bota em cima de uma mesa e está contaminado. Depois você vai e bota no bolso, junto com o lenço, passa o lenço no rosto. Quer dizer, tem que ter todos esses cuidados, observações, porque são fontes de contaminação. Eu li também que é importante nesse cuidado da saúde dos olhos, às vezes você coçou o nariz ou
coçou o ouvido e esqueceu de lavar a mão, coçou o olho, você pode estar levando, né? Contaminante é uma área. Outra coisa importante, aí eu vou aqui nesse canal mais feminino, dentro dessa maquiagem, dentro do setor de cosméticos, era muita propaganda de limpeza de pele. Mantenha a sua pele limpa, durma com a sua pele limpa. O cuidado com a maquiagem ocular aumentou muito para tirar a retirada, produtos específicos. É muito importante, Ione, não deixar nenhum resíduo no cílio. É importante. Jamais dormir maquiada. Jamais dormir maquiada. E hoje a gente tem... Não pelo negócio de rugas, envelhecer só, mas por sobretudo... contaminação, por alergia. E outra coisa, existem hoje específicos não só para lavar, como até um que não precisa nem você lavar. Existe um gel que você passa no olho, já vem com um lencinho próprio, individual, você usa uma vez, limpa, tira toda... Eu uso, recomendado. E se você de casa quiser saber o nome, me manda inbox pelo Face, o programa cá entre nós, @hotmail.com, que eu te mando o nome, que esse é o que tem me salvado. Porque eu preciso me maquiar para gravar, né? É uma maquiagem mais pesada. E é difícil, às vezes, limpar cílio. Não é limpar a maquiagem do olho em volta, é limpar o cílio, a área do cílio, que é uma área muito delicada. E falando em cílio, eu me lembrei também que eu converso pegando, às vezes tem aquela brincadeira, eu não sou touchscreen, né? Mas eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Você tem a oftalmologia, várias áreas, né, da medicina. Exato. A oftalmologia também entrou nessa área. Exatamente, Rose. A oftalmologia cresceu muito, muito. E hoje ela é uma das especialidades que tem a maior gama de bibliografia. Então a gente tem livro demais para ler e muita coisa para desenvolver, não só do ponto de vista para diagnosticar, como também para tratar. E por isso você precisa de distribuir hoje. Existe no olho dois grandes segmentos. O segmento anterior, que vai da córnea até o cristalino, e o segmento posterior, que vai do cristalino até a retina. Então hoje nós temos médicos que se ocupam mais do segmento anterior e outros do segmento posterior, tanto cirúrgica como clinicamente. E depois disso, ainda tem subespecialidades que têm que ser especializados mesmo. Por exemplo, a cirurgia plástica ocular, ela precisa que a pessoa se especialize muito, porque se ela não fizer isso, ela não vai ter competência. Existe tanto a especialização, a estruturação daquela subespecialidade com estudo e com desenvolvimento técnico prático, como também humildade do médico hoje para saber que ele tem que dividir tarefas. Então, eu que sou um médico da moda antiga, porque eu sou um médico que já tem 40 anos de formado esse ano, então eu acompanhei a evolução da oftalmologia toda, e hoje eu sei perfeitamente até onde eu devo caminhar e aonde eu devo atribuir outras pessoas que são mais competentes do que eu naquele assunto, que isso é natural. Até um professor como o meu da França, que é um dos maiores referências do mundo, ele fazia assim. Eu sempre tive essa curiosidade e acho que você de casa também, ainda voltando para esse universo feminino. Tem muito comum hoje, né, sobrancelha definitiva e tal, e partiram para lábios. E como eu tenho problema na região dos cílios e sou sempre preocupada com isso, você é a favor, Ione, da maquiagem definitiva nos olhos? Olha, eu não faria em mim, mas desde que feita por um profissional competente, que tenha todos os instrumentos dele bem esterilizados e tudo, eu não sou contra não, mas em mim eu prefiro não fazer. Bom, então se a doutora não faz, olha, tá a dica, eu também não faço. Fica comigo, volto já já. Se eu tratava de uma certa maneira, hoje eu tenho que observar mais ainda para ver o que é que eu posso oferecer para contemplar essa exigência incrível que nós estamos tendo na atualidade. O SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura, que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias. Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O SESC também se transforma todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca. O SESC de sempre.
E o Cá Entre Nós está de volta e eu tenho o prazer de continuar conversando com Astenione Fernandes, oftalmologista de expressão na oftalmologia paraibana. Você disse no bloco anterior que gostaria de fazer uma ressalva importante nesse avanço da oftalmologia. Eu quero dizer o seguinte, me ocorreu há pouco tempo, um ano atrás, uma coisa que eu acho significativa para a gente levar em consideração. Então, como há um desenvolvimento até antropológico da humanidade, e o homem desenvolveu, e a teoria de Darwin desenvolvimento, mas chega um momento em que esse desenvolvimento, que era lento no homem primitivo, que precisava só caçar e se defender de animais, e hoje em dia o homem tem uma série de exigências e cada vez mais, e principalmente agora no século XXI, ele é reivindicado, o organismo humano, ele é exigido demais, e com relação ao olho especificamente, eu quero me fixar nele, mas isso ocorre em todos os órgãos do corpo humano, ele é exigido de uma maneira rápida e quer resposta rápida, e embora a condição humana orgânica ela tenha facilidade de adaptação, mesmo assim ela é sobrecarregada por uma exigência muito veloz e muito extensa, e de repente o órgão não vai responder como eles desejariam essa exigência. Então, em outras palavras, o olho da gente, que 20 anos atrás eu dava a ele uma atenção e ele resolvia bem com aquela atenção, hoje ele já não resolve mais, porque ele está sendo bombardeado por exigências, a exemplo dos terminais de vídeo. Vou citar só isso, mas existe muita outra coisa, até as terapias modernas e tudo mais, que dão, mas que também pedem como exigência. Então, digamos, com relação aos terminais de vídeo, você trabalha sempre em ambiente climatizado e com iluminação artificial, e o seu olho exigindo aquele domínio o tempo todo ali daqueles equipamentos, que pode ser um celular, um aparelho de brincar de criança e assim por diante. Esse uso abusivo. É um uso excessivo que exige muito do olho. Então o olho, o que é que vai acontecer? Ele vai sentir, ele vai se ressentir. E a gente muitas vezes não se apercebe. Isso é só um exemplo, porque existe até exemplo de medicamentos que a gente não usava no passado e usa, e que consequentemente depois de 2, 3, 4, 5 anos ele submete o olho a exigências que o olho não vai gostar. E a gente tem que pensar em tudo isso e refletir para a gente dar uma boa resposta, não só diagnóstica como terapêutica, imaginando que essa revolução dos momentos atuais que se vive, principalmente no século XXI, requer essas considerações e essas reflexões do médico para poder ele tratar de forma mais adequada. Fala aí, você. O olho, quando você está usando um terminal de vídeo, vamos dizer, um computador, um celular, você tá usando uma atenção muito grande. Quando a gente usa essa atenção maior, às vezes a gente esquece de piscar. O olho pisca em média por minuto 18 vezes por minuto. Então, essa parte, a diminuição do piscamento do olho vai diminuir a lubrificação do olho. Fora o ar-condicionado, a luz mais forte que você tem no olho. Então, isso tudo vai corrigir, então, que você tem que fazer uma pausa, no mínimo de hora em hora, em 10 minutos, para poder dar tempo ao olho se recuperar um pouco. Foi feito um trabalho há pouco tempo, em que se observava os pacientes antes de ele entrarem para trabalhar, fazer um exame na córnea dele para ver a lubrificação, para ver como é que estava esse epitélio da córnea, e quando eles terminavam no fim do dia, como é que essa córnea estava. Então, se observou que a córnea realmente sofre. Sofre porque você tem que dar pelo menos um intervalo, você tem que piscar o olho, você tem que lubrificar esse olho, então sabe-se que exige um comprometimento. Agora, essa briga... Só concluir o que o Ione está dizendo, muito bem dessa espécie, especificamente, mas eu quero até ampliar, dentro da ideia que eu lancei nesse momento, é de que você hoje tem o ser humano, mas não só o ser humano, um animal também tem, mas um ser humano mais ainda, porque tem muita coisa que ele trabalha que um animal não trabalharia, como que tem a parte intelectiva do homem. Então, ele tem tanta exigência, e nesse século XXI muito mais multiplicando, que as respostas que ele tem competência, mesmo assim ele exaure. E então é preciso que o médico sempre reflita pensando nessa perspectiva, porque se eu tratava de uma certa maneira, hoje eu tenho que observar mais ainda para ver o que é que eu posso oferecer para contemplar essa exigência incrível que nós estamos tendo na atualidade. E dentro do que vocês acabaram de falar, a gente entra num assunto que tem pertencimento a todas as casas, né? A minha, a todas as casas. Quem tem neto, então, esse uso excessivo, eu li um trabalho do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, do presidente, cada vez mais a criança está indo mais cedo ao oftalmologista,
o déficit escolar, porque o uso excessivo de tablets e celulares são horas, como você disse. Eu nunca observei essa história do não piscar. É muito importante isso, né? Não sabia um piscamento. Então, assim, essa vigilância para o bem da saúde ocular, a família também, não só o médico que tem que trazer toda uma nova leitura, a família também tem que trazer. E depois, Rose, a própria neurociência, que evolui muito. Recentemente faleceu um grande neurocientista americano, que me fugiu o nome aqui agora. E nós temos também um outro grande neurocientista brasileiro. Então a neurociência tem se preocupado com isso. Por quê? Porque esses benefícios que, por exemplo, a informática traz, que todas essas evoluções... Videogames, excesso de informação também tem efeitos deletérios. Deletério do ponto de vista neurosensorial e deletério também do ponto de vista até motor. Você sabe que uma criança fica o tempo todinho, ele pode ter tendinite. E com o olho, muito mais. Então essa dica aí é importante. Postura também, postura é muito importante também, né? Olha, mas a postura, a fisioterapia, mas o olho sempre é fundamental. Para você entender e o telespectador de uma forma bem singela o que é a importância do olho, chegou um cliente meu, um matuto do interior, que não tinha organicidade cultural baixíssima, não tinha, até analfabeto era. Mas ele disse a mim uma coisa interessante. Ele disse assim: olha, doutor, o olho é muito importante. Eu disse: mas a audição também. A visão é importante, mas a audição também. Ele disse: mas a visão é mais, doutor. Por quê? Porque, olha, eu operado de catarata, se eu soubesse dirigir o carro, e agora que estou enxergando bem, eu tiro o carro daqui, vou bater em Cajazeiras sem ouvir nada. E se eu tivesse sem ver, eu não tiro nem da garagem. Então ele disse de uma forma bem simples, uma coisa absolutamente verdadeira. Desde os primórdios, né, quando precisar do olho para caçar, para ver o inimigo, para se defender do inimigo. Então, essa saúde ocular é um cuidado diário, assim como o médico está se renovando com todo esse bombardeio de novas descobertas, né? A gente também precisa se adaptar a esses novos costumes. Então fica a dica aqui, olha, usou o celular, dá uma folga, usou o computador, dá uma folga, usou o tablet e o videogame, né, das crianças. E só para fechar a ideia, você imagina que a medicina científica existiu a partir do século XIX, como todo mundo sabe, com citologia, microscopia, com anatopatologia e assim por diante. E evoluiu dessa maneira. Então imagina depois do século XX todinho, com todas as evoluções, e agora no século XXI, agora uma explosão, um fulminante feito um raio. Mas antes de encerrar, eu também gostaria de falar de uma tecnologia que esse cinema em 3D, esse óculos em 3D, ele traz algum risco? Não tem problema não. O único problema que devia ter assim, contaminação de óculos, né? Está sendo feita a troca, esterilizando. Essa troca de óculos é muito importante, né? Porque tudo isso é feito tecnologicamente para não trazer problema. Agora, quem tem algum problema em visão binocular, por exemplo, em estrabismo, não consegue assistir em 3D. Quem tem um grau diferente, muito grau diferente no olho para o outro, que tem uma baixa divisão no olho, não consegue assistir bem em 3D. Então, quando a pessoa não consegue ver muito bem, deve procurar um oftalmologista já para saber se tem alguma coisa que não vai muito bem. Eu indico com segurança e tranquilidade doutor Ione e doutor Astênio, porque eu não jogo confetes. Não jogo mesmo. Se eu não elogiar, eu também não indico. Mas essa dupla aqui eu indico porque são profissionais dedicadíssimos à saúde ocular. Rose, só para ajudar o que você vem dizendo, uma das coisas importantes nesse sentido de olho incomodando é o olho seco. E o olho seco por quê? Porque ele está sendo submetido a alguma poluição, porque ele realmente precisa de uma ajudazinha com lubrificante, um colírio. Quero agradecer a você mais uma vez, a você, Ione. Vou me despedir do pessoal de casa e a gente vai continuar aqui gravando a sequência, né? Veja bem, Rose, eu quero também dizer que a gente fica com muita satisfação, não só em atendê-la, como também ao saber que um programa desse, ele é instrutivo, ele informa. E informa de uma maneira simples, mas de uma maneira que satisfaz, às vezes, algumas interrogações dos telespectadores. Então, por tudo isso, nós é que ficamos satisfeitos em estar com você. Eu quero agradecer também e dizer que você está conseguindo me deixar à vontade no programa. Ai, isso é muito que importante. bom! Isso aí é um prêmio, isso aí é um prêmio. E você não pode perder a sequência dessa entrevista na próxima semana, porque nós vamos falar ainda sobre a catarata, glaucoma, também uma chamada mosca volante, que depois de uma determinada idade passa a ser um tormento para muita gente. Enfim, muito mais informação para você.
E o programa de hoje se despede com um parabéns especial para a Laurinda Romero. Querida telespectadora, beijo para você. Lau, sei que você é ligadíssimo aí no Cá Entre Nós. Feliz aniversário, que muda de idade hoje, que a noite hoje seja super especial. E também um beijo para a minha queridíssima Deise Queiroga, que é aniversariante do próximo sábado, dia 12. E a você de casa e a você que nos acompanha pela internet, muitíssimo obrigada pelo carinho da sua companhia. E a gente se vê na próxima terça-feira, às 22 horas, aqui na RCTV, do seu jeito e pra você. Até lá, se Deus quiser. Tchauzinho. Come home in the morning light. My mother says, when you gonna live your life right? Oh, mother dear, we're not the fortunate ones. Oh, girls, they wanna have fun. Oh, girls, they wanna have fun. Cá Entre Nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre.